Você já conversou com Deus hoje? Você já orou hoje? Tem muita gente que só procura Deus quando precisa. E nós precisamos ter esse contato com Deus todo dia, independente de precisar ou não. Orar é conversar com Deus. Nós já falamos aqui que a menor distância entre o homem e Deus, entre a mulher e Deus, entre o ser humano e Deus, é a oração. E nós devemos fazer isso sempre. Na Bíblia nós vemos nos evangelhos que Jesus o tempo todo ele tinha comunhão com o Pai, comunhão com Deus através da oração. Nós vemos isso principalmente no evangelho de Lucas. No evangelho de Lucas nós sempre vamos ver Jesus orando. E Jesus ele orava tanto que os discípulos certa vez chegaram perto dele e os discípulos pediram: Jesus, nos ensine a orar. E Jesus ensinou. E a oração que Jesus ensinou, que nós tanto repetimos, é uma oração que, infelizmente, virou uma reza para muitas pessoas. Qual a diferença de reza e de oração? A reza é quando você só fala. A oração é quando você está colocando o seu coração, o que está dentro do seu coração para fora e diante de Deus. Não apenas para pedir, não apenas para desabafar, mas também para louvá-lo, para ter ali um diálogo. Parece coisa de doido, mas é por isso que Jesus falou assim: olha, quando você quiser orar, feche a sua porta lá do seu quarto e fale com Deus em secreto, e o Pai que está em secreto vai te responder. Então vamos à Bíblia. Mateus 6, no capítulo 6, versículo 9, diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Essa oração do Pai Nosso foi Jesus nos ensinando a orar. E é importante, quando ele fala assim: portanto, vós orareis assim, a primeira palavra, Pai, e a segunda, Nosso. Pai, olha que gostoso falar a palavra Pai. Pai com letra maiúscula, falando do próprio Deus. Deus que é nosso Pai, Deus que nos criou. E se Deus é nosso Pai, nós precisamos ter intimidade com Ele. Por isso nós temos que conversar com Ele todo dia. Algumas pessoas têm dificuldade de chamar Deus de Pai porque tem problema com o Pai, ou teve problema com o Pai no passado. Então, se você tem algum tipo de problema com seu Pai, vá até Deus, peça perdão para o seu Pai. Se reconcilie com ele. Mas meu pai me feriu, às vezes eu nem conheço meu pai, não tem problema, conversa com Deus, pede a Deus para te ajudar a perdoar. Mas olha só, quando Jesus está falando Pai, Jesus ele usa e usava a palavra Pai muitas vezes, lá no hebraico, no aramaico, ele dizia Paizinho. Deus quer ter intimidade conosco, ele quer que você o chame de Paizinho. Quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida de transparência na presença de Deus, nós podemos chamá-lo de Paizinho, nós podemos estar com Ele, ter prazer em estar com Ele. E quando nós temos prazer em estar com Deus e Ele também prazer em estar conosco, há um diálogo. Nós falamos com Ele em oração e Ele fala conosco através da Bíblia. Por isso que é importante nós lermos a Bíblia para sabermos a vontade de Deus para a nossa vida. E quando nós temos esse relacionamento de intimidade, ao ponto de chamarmos Deus de Paizinho, isso gera o quê? Confiança. E a confiança lá no finalzinho dessa oração, Jesus fala assim: e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós temos intimidade, nós temos confiança de que nós podemos deixar que Deus haja na nossa vida, que a vontade dele seja feita na nossa vida, ou seja, nós não vamos interferir, nós queremos que ele faça a vontade dele na nossa vida. Nós não vamos falar assim: olha, nós somos dependentes só de nós mesmos, nós não queremos que você entre na nossa vida. Ou seja, quando a gente tem confiança, nós temos relacionamento, nós temos intimidade, nós queremos que Deus então dirija a nossa vida, como um pai que quer tudo de bom para o seu filho. Deus é amor, Deus te ama. Às vezes você tem dificuldade de entender isso. Eu vou repetir: Deus te ama. Deus te ama tanto que Ele mandou o único filho dele, que é Jesus, morrer no seu lugar. Morreu no meu lugar. Jesus veio à terra, veio ao mundo por amor, porque Ele nos amou, mas que o Pai nos amou primeiro. E se Ele nos ama, Ele quer nos restaurar, Ele quer nos dar uma vida diferente, Ele quer nos dar alegria, Ele quer viver no nosso lado, Ele nos quer do lado dele.
Então, se você não tem costume de orar, se você não tem costume de ter um relacionamento com Deus, comece hoje, comece agora, comece a ter intimidade com esse Deus Criador que nos ama tanto, que fez o universo, que nos criou para termos então uma vida de intimidade com Ele. Comece hoje mesmo, faça isso agora e você vai ver a diferença que vai fazer na sua vida. Que o Pai Todo-Poderoso, nos ajude nessa caminhada.